Olá, alunos, tudo bem? Professor Hudson falando e dando continuidade aos nossos assuntos, falando aí sobre saneamento ambiental, tá? Hoje a gente, continuando aí esse tópico, a gente vai falar sobre as fases do saneamento ambiental. Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho aí o que é um saneamento ambiental, algumas características, falamos das leis que abordam a questão do saneamento ambiental ou saneamento básico, como muitos conhecem, e o que compõe esse saneamento básico aí, tá certo? Então vamos lá, antes de tudo, né, a gente precisa entender como que surgiu, quais foram as fases do saneamento básico no Brasil e no mundo, tá? Então, assim, a gente divide essa fase do saneamento em quatro fases, tá? A primeira fase aqui, deixa eu ligar o laser. Vamos lá. A primeira fase é a fase que a gente chama de fase pré-higienista, tá? Então, antes da higiene, tá? Essa fase aí vem até o comecinho ali do século XX, né? Então, até em 1900. Então, desde o Brasil colônia até em 1900 ali, a gente considera essa fase como uma fase pré-higienista, ou seja, nessa fase não se tinha quase nenhum critério ou estrutura básica para que as pessoas tivessem o mínimo de higiene, tá? Olha lá. Então as pessoas, quais eram as características, né? Tinham esgotos em fossas, né? Ou na drenagem, no máximo na drenagem, em alguns pontos ali, coletava, mas ia ser depositado em outro local, sem coleta ou tratamento. Então esse esgoto não tinha nenhuma coleta, nenhum tipo de tratamento, tá? E a água vinha da onde? Da fonte mais próxima. Então, literalmente, ou eu ia buscar em baldes ou alguma outra coisa, mas não tinha nenhum tipo de tratamento, né? Então eu ia coletar de um poço, se tivesse um poço artesiano, ou de algum rio mais próximo, de algum riacho mais próximo ali. Como consequência disso, como eu coloquei aqui na tabela, a população na época tinha vários e vários problemas de saúde, né? Doenças, né, relacionadas à veiculação hídrica, como cólera, leptospirose, e outras doenças associadas aí à transmissão pela água, né? Ameba, giardíase, entre outras doenças aí que a população poderia ser acometida. E com isso, né, como boa parte da população recebia água da mesma fonte, acabava surgindo os surtos epidemiológicos, né, que são aquelas doenças que acometem a população de uma determinada região. A gente diz que está tendo um surto epidemiológico, tá? Consequências disso, a gente tinha uma grande taxa de mortalidade da população. Então era comum, principalmente crianças até 5 anos, como eu falei na aula anterior. Então crianças até 5 anos, por falta dessas condições, né, tinha muitos casos de vômito, diarreia persistente. Então essas crianças ficavam desidratadas, os adultos também, mas as crianças acabavam tendo o seu sistema mais debilitado, né? Consequência disso também inundações, uma vez que tinha e ainda hoje a gente encontra em algumas regiões, né? Esgoto clandestino, jogando, né, esse esgoto clandestino em rios, tá? Então a gente tinha vários problemas em relação à inundação. Essa fase foi até então o início ali do século XX. No início do século XX, né, em 1900 ali, até a década de 70, a gente considera essa fase como fase higienista. Então já tinha-se alguns controles, já tinha, obviamente, já deu um salto muito grande em relação às questões de higiênicos e sanitárias, mas está muito longe ainda do que a gente almeja ou que a população precisa, tá? Aqui já ocorria o transporte do esgoto distante das pessoas, então as pessoas não ficavam em contato com o esgoto, já tinha regiões próprias para ter essa deposição. Obviamente não existia ainda o tratamento, né? Ou, em alguns casos, já ocorria a canalização e o escoamento desse esgoto, ou até mesmo da galeria pluvial ali, tá? Como consequência, teve uma grande redução das doenças, isso é óbvio, mas, né, nós tínhamos os rios contaminados, que boa parte desse transporte desse esgoto era adicionado para algum rio próximo ali, para esse rio levar, sabe-se Deus para onde, vamos colocar assim, né? Então, com isso, aumentou-se muito os impactos na fonte de água, né? Então, principalmente aí relacionado aos dejetos, aos efluentes, o esgoto doméstico. E ainda nós tínhamos grandes problemas com a inundação, uma vez que a população vinha crescendo cada vez mais. Depois disso, entre 1970 e 1990, veio a fase corretiva, tá?
Aqui já ocorre o tratamento de esgoto, como a maioria de nós conhecemos, tá? Então existem as estações de tratamento de esgoto e esse esgoto ele é jogado nos rios, mas com uma qualidade bem melhor, tá? Também já tinha o amortecimento do escoamento principalmente da galeria pluvial, né? Essa questão aí também. Como consequência, a recuperação dos rios, uma vez que ele não estava recebendo mais os efluentes, né? Restando a poluição difusa. O que que é poluição difusa? São em vários pontos. Então a gente não tinha mais aquele rio que recebia aquele grande volume de esgoto, mas ainda assim existiam outros corpos hídricos, né, que recebia poluições pontuais. Então estava espalhado, estava difuso, tá? Obras hidráulicas, consequentemente, também impactos ambientais devido a essas obras aí, né, e etc. Tá? Que a gente vai falar isso em um outro momento. E a última fase, que é a fase do desenvolvimento sustentável, que surgiu após a década de 90, em 1990, tendo um tratamento terciário, então não só remoção de grande parte do lodo, mas literalmente um tratamento do efluente ali para ele receber uma qualidade muito boa, a ponto ali dessa água poder ser reutilizada em como posso dizer, em outras situações que não para consumo, mas para numa escala industrial, tá? Ou para outras finalidades, lavar um pátio de uma empresa e etc, tá? Então, tratamento terciário e do escoamento pluvial, né? Então, tivemos um grande avanço nisso, apesar de termos um problema ainda, a gente vai falar também sobre isso aqui, essa questão de escoamento pluvial. Novos desenvolvimentos que preservam o sistema natural, principalmente em questões de rios e né, os leitos dos rios. Até então, as cidades, ao se desenvolverem, têm mania de pegar o rio que fazia aquelas curvas, né, sinuoso, e canalizava, deixava ele reto. A gente vai falar sobre isso lá nos conteúdos sobre drenagem urbana. A gente sabe que tem um grande problema quanto a isso, tá? Mas essa nova fase já respeita essas questões do sistema natural, né? Levando em consideração as bacias hidrográficas, entre outros pontos ali. Tá? Como consequência disso, conservação ambiental. Hoje a questão da conservação ambiental está muito em alta, não que seja realmente colocado tudo em prática, mas é algo muito visado, né? Pela população, pela fiscalização, pelos outros países, né? Pelos órgãos. Bom, enfim, redução das inundações e melhoria da qualidade de vida, isso principalmente em alguns pontos, não, obviamente a gente não consegue observar isso num todo no Brasil, tá? Mas nos locais onde isso é aplicado, a gente consegue observar isso, tá? Então uma coisa é existir esse desenvolvimento sustentável, ele ser aplicado, uma outra questão é a gente ter isso instalado aqui, tá? Bom, em 2017, só para alguns dados para a gente, né? A ANA, que é a Agência Nacional de Água, publicou um relatório, né? Que se chama Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil em 2017. Deve ter saído outros ali, mas talvez estava para sair o de 2021, agora começo do ano, mas até então não tinha observado. Bom, até em 2017, a ANA tinha cadastrado 280 mil postos de abastecimento, tá? Isso em 2016. Então, ele sempre faz assim um relatório seguinte, tá? Então, assim, isso que a gente tinha, que a agência tem de poços artesianos cadastrado em relação à parte de abastecimento de água. Fora os outros que as pessoas têm poços artesianos, mas não tem o registro, né? Não tem a outorga de uso ali. Mas a gente trabalha com os dados oficiais, tá? Ainda assim, ou seja, são pessoas que estão coletando água sem o tratamento. Não é que está pegando do poço artesiano que a água está boa, que não tem problema nenhum. Não é assim, tá? Em relação ao esgoto, só para a gente ter uma ideia, 43% da população até 2000, finalzinho de 2016, né, início de 2017, tinha a coleta de esgoto. Do Brasil todo, 43% da população, tá? 12% da população usam fossas, tá? 18% tem o esgoto coletado de alguma forma, mas não é tratado, tá? Então, por exemplo, tem uma fossa lá ou algum outro sistema de coleta, mas ele não é tratado. E 27% da população nacional não tem seu esgoto, obviamente, nem coletado e muito menos tratado, né? Então, joga num rio, que são os esgotos clandestinos, tá? Então, a gente tem ainda quase aí
quase um terço, vamos colocar, né? 33% seria um terço, mas dá quase, né? 27, praticamente aí um terço da população sem, sem a coleta nem tratamento. É muito esgoto isso aqui, tá? Dessa forma, se a gente observar a forma que o Brasil está tratando e o que tem de disposição, a gente considera que o Brasil ainda está nas fases higienista e corretivas, né? Voltando lá na tabela, né? Higienista, ó, transporte, né, de distância, que o pessoal coleta, mas não quer dizer que é tratado, principalmente quem tem fossas, né? Vem lá o caminhão, autofossa. Muitas vezes a gente vê, alguém já viu, a autofossa coleta aquilo e chega lá em um rio, algum lugar que não tem liberação e joga tudo o esgoto lá para ele não fazer tratamento, né? Ou corretivo, que são a maioria das cidades ali que tem coleta de esgoto e tem uma estação de tratamento. Essa fase de desenvolvimento sustentável ainda é muito pouco. Algumas cidades já têm, já está implantando, já tem algo funcionando, mas é algo ainda muito, no total do Brasil, é algo muito insignificante ainda essa porcentagem, tá? Em algumas regiões do Brasil ainda a situação é pior, bem mais precária, então é possível identificar a ocorrência de sinais de fase pré-higienista, principalmente no norte e no nordeste. Não que nas outras regiões do Brasil isso não ocorra, mas nessas regiões a gente observa com uma maior facilidade, tá? Então, a água é de poço ou disposição de esgoto doméstico em fossas sépticas, né? Quem não, aqui não conhece alguém, principalmente nessas cidades pequenas do interior, é muito comum ainda ter o pessoal que utiliza fossa séptica. Aí tem N motivos, ou porque também não tem exatamente a coleta, ou porque a forma que a pessoa construiu a casa, né? Porque tem toda essa questão. Às vezes a casa está abaixo do nível da rua para fazer a coleta de esgoto e aquela casa vai ter que ser fossa porque não dá para, não tem caída, entre outras coisas, tá? Mas ainda temos isso. Tirando esses casos pontuais, mas existem regiões que se concentram nessa fase pré-higienista. Gente, é pré-higienista, não é indígena, tá? Outra coisa, tá? Higienista de higiene mesmo, tá? Bom, em relação às leis, a gente comentou um pouquinho na videoaula passada, mas nós temos aí a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é uma lei norteadora em relação às questões ambientais e traz essa questão de saneamento, que é a Lei 6.938 de 81, tá? E ela fala sobre a racionalização da água e também identifica as atividades que são potencialmente poluidoras, e essas atividades, principalmente empresas, elas devem seguir algumas regras ali, tá? Em relação, por exemplo, a relatórios, controles, desde questões desde licenciamento ambiental, tratamentos, tá? Monitoramentos, etc. Depois nós tivemos a Constituição Federal de 88, né? Então essa lei aqui de 81, ela é antes da Constituição. Obviamente ela é embasada porque em 1972 nós tivemos o Tratado de Estocolmo, onde se falou sobre muitas questões ambientais. E aí a política nacional do Brasil, né, do meio ambiente, já foi influenciada por ela, já prevendo também alterações na Constituição Federal, né? A Constituição estava prevista para ser atualizada em 88. E a Constituição, né, todo mundo conhece lá, ó, deve conhecer o artigo 225, que é o artigo lá que fala sobre a parte ambiental. Diz, né, que todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, né, do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público coletivo, opa, ficou errado, né, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, tá? Depois nós tivemos ainda a Política Nacional dos Recursos Hídricos de 97, que fala sobre a Lei 9.433. Temos também a Resolução CONAMA 357, que vai classificar os corpos hídricos, né? Isso aqui são leis que vão falar, por exemplo, sobre essas questões de tratamento de água, qualidade de água, água potável, né? Que vão dar esse embasamento para o saneamento ambiental como um todo. A Nacional do Saneamento, de 11.445 de 2007, vai trazer algumas diretrizes sobre o saneamento básico. A resolução do CONAMA 396, que vai falar sobre água subterrânea. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. A Resolução 430, que vai trazer condições e padrões de lançamento de efluentes, ou seja, como que uma estação de tratamento vai coletar aquele esgoto e vai jogar no rio, porque isso aí vai jogar no rio, mas tem que ter um mínimo de qualidade. Quem traz isso é a resolução do CONAMA 430. Então tem ali o padrão de efluente para um corpo hídrico receber, lembrando que o rio tem aquela capacidade de autodepuração,
tá? Mas também não é qualquer coisa que ele pode receber. E tem uma portaria de consolidação número 5 do SUS, que vai falar, obviamente, sobre a saúde única, a questão de água, esgoto, tudo isso. E mais recentemente, agora em 2020, nós tivemos o marco do saneamento ambiental, com a Lei 14.026, né? Meio do ano de 2020, onde se tem algumas prorrogações de algumas questões que o governo deve ter feito e algumas alterações em relação à forma e o que deve ser feito para que a população chegue à água tratada e tenha o seu esgoto coletado. Beleza, pessoal? Bom, para essa aula era isso que nós tínhamos. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar nos comentários e a gente vai respondendo vocês. Tá certo, gente? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.